Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Olhando certo, trazendo mais um vídeo nesse canal. Daqui a menos de um mês vão estar fazendo 20 anos desde a apresentação do Pink Floyd no Live Aid de 2005. Um grande feito aí do Bob Geldof, o idealizador do projeto, né? Ele tinha um sonho de trazer o Pink Floyd novamente aos palcos depois do sucesso do Live Aid de 1985. E o que ele fez? Ele chamou o Nick Mason, né? Encontrou o Nick Mason numa festa, bateu um papo. Ei, será que rola, cara, de você bater um papo aí com o Rogerinho Águas e o Davinho para ver se vocês fazem uma reunião aí para tocar um show de mais ou menos meia hora no Live Aid, cara? É por uma boa causa, show beneficente, vai estar o Elton John, o Kenny, entre outras bandas, outros grupos aí participando. O Nick Mason falou, cara, por que tu não liga, cara? Dá uma ligada pra ver. O Bob Geldof foi dar uma ligada pro Roger Waters topou de boa. Roger Waters, né, cara, tá tranquilo. Não, tudo bem, cara, só que tem 2 anos que eu não falo com o Davinho. Dave, né, ele gosta de chamar o David Gilmour de Dave, apelido que o David Gilmour odeia, que o Roger Waters o chame. E também falou, pô, a gente está desde 1981 sem tocar. A nossa última apresentação como banda foi em 1981, né? Estamos em 2005, coisa e tal. Mas tem 2 anos que eu não falo com ele, se você tiver o número dele, me passa. Aí o Bob Geldof deu um jeito de arrumar o número deve ter sido com o Nick Mason, né? Do David Gilmour e passou pro Rogerinho Águas. O Roger Waters deu uma ligada pro David Gilmour. Fala, Dave! Aí o Dave, numa entrevista, disse que ficou assim, ué, quê? O Roger Waters também disse que o David Gilmour não acreditou e tomou um susto quando recebeu a ligação do seu antigo parceiro de banda, agora desafeto, depois de tantas brigas, pauladas, xingamentos. E o Roger Waters chegou pro David Gilmour e falou, pô, cara, topa aí participar do projeto beneficente, aí um show de uns 20, 30 minutos, né? Para ajudar a galera aí, o Live Aid do Bob Geldof. O David Gilmour falou assim, cara, né, estranhando, aquele estranhamento, né? O Roger Waters ligar para ele depois de tanto tempo. Cara, me deixa pensar. E David Gilmour, 2 dias depois, ele foi pro telefone do Roger Waters e deu uma positiva para ele, cara. Tudo bem, eu topo. E assim eles decidiram ensaiar para tocar no evento do Bob Geldof Live Aid, dia 2 de junho de 2005, reunindo ali novamente a formação clássica, com exceção, é claro, do Syd Barrett, que veio morrer no ano seguinte, em 2006, né? Ele que morreu de câncer no pâncreas e saiu da banda, você sabe, por conta de problemas mentais, né? Derivados aí dos ilícitos. E eles começaram, então, os ensaios. David Gilmour, em algumas entrevistas, fala que o encontro com Roger Waters é como se ele estivesse no mesmo quarto com uma ex-esposa, a comparação que o David Gilmour fez. E disse que começaram ali os problemas quando eles começaram a debater quais músicas iriam entrar no setlist, afinal, um setlist de apenas 20 minutos, né, cara? Que foi de músicas longuíssimas. E o Roger Waters queria ali mandar um Another Brick in the Wall, Part 2. David Gilmour achava que não era legal, apesar de ser a música mais conhecida da banda, não era legal porque a letra ela não tem nada a ver com o evento, não seria legal cantar Another Brick in the Wall, e foi uma queda de braço terrível, e o David Gilmour acabou ganhando a causa. Entre outras músicas também, o Roger Waters queria músicas longas e complicadas, e acabou perdendo ali pro David Gilmour e companhia. David Gilmour mais à frente falou uma coisa que é verdade, o Pink Floyd, né, era o David Gilmour, o Richard Wright e o Nick Mason. Richard Wright, depois que se sabe que ele foi desligado da banda, mas depois do Division Bell, naquele período, o David Gilmour o inseriu novamente. E o Roger Waters era nada mais, nada menos do que um convidado. Ele era um convidado. Se você dá uma olhada no show,
né? Um show curto de 23 minutos e 58 segundos. O Roger Waters, ele ali está fazendo até mais do que devia, ele está cantando, dividindo os vocais ali com David Gilmour em Wish We Were Here, que estraga um pouco a música, mas por conta de ser um momento épico e histórico, já que em 2008, 3 anos depois, o Richard Wright, que parece estar curtindo muito o evento, você vê o Live 8 ali, o show ali, o Richard Wright, cara, tá parecendo um Elton John no teclado, ali, tá totalmente eufórico, curtindo bastante. E acontece ali que eles escolheram as seguintes músicas para o show, né? Começa com On The Run não, Speak To Me, né? Aquela vinheta do Nick Mason no começo do The Dark Side of the Moon. Tocam Brief, né? E Brief Reprise, numa versão única. Depois Money, muito bem executada, com a presença também do grande Dick Perry, né? Tem um guitarrista ali, eu acho que é o Tim Henrick também, ajudando ali nas guitarras, né, e nos violões. Depois eles tocam Wish You Were Here. O Roger Waters ali naquele momento, ele fala que é um prazer estar de volta novamente ao palco com os seus antigos colegas de banda e faz uma breve homenagem ao Syd Barrett. E o povo vai ao delírio, milhares de pessoas totalmente extasiadas. E depois de Wish You Were Here, eles fazem ali, é claro, não poderia faltar, Comfort Me Numb, cara, numa versão extraordinária. E você vê, cara, Nick Mason, Richard Wright, o Roger Waters e o David Gilmour empolgadíssimos, cara. Eu acho que foi o solo de guitarra mais raivoso. Tu viu o show, não viu? Sente ali o David Gilmour tocar os solos de guitarra de Comfort Me Numb. São os solos de guitarra mais raivosos que ele toca. Eu não sei se é aquele riso que ele fica ali o tempo todo de nervoso, ou de raiva, ou de deboche, porque o Roger Waters, aquela voz dele, né? Você sabe como é que é. Mas foi para mim uma das interpretações mais de Comfort Me Numb foi essa, cara. E encerra muito bem esse show, que é histórico realmente, porque, como eu disse, o Richard Wright faleceu e não tem mais possibilidade de unir a formação clássica, a não ser que o David Gilmour desencane com o Roger Waters e eles gravem mais um disco, cara, sem o Richard Wright, o que eu acho muito difícil, improvável, praticamente impossível de rolar. Você vê na plateia no final do show a Polly Sansom e os filhos do David Gilmour. Inclusive o David Gilmour até ele fala isso, né, que ele decidiu fazer o show porque era uma causa beneficente e também porque ele queria que os filhos dele vissem uma performance do Pink Floyd completa. As crianças eram jovens, né? E ele queria que os filhos vissem, né, uma performance completa da banda que fez o nome de seu pai. Um show incrível. Algumas brigas aconteceram, tanto que teve eu já falei isso aqui no canal, o Richard Wright foi tentar dar um pitaco ao Roger Waters sobre a forma que o Guy Pratt toca o baixo em determinada música, se eu não me engano, em Money, né, numa sequência lá, e o Roger Waters chegou pro Richard Wright e falou assim: o que você e o seu genro, já que o Guy Pratt era genro do Richard Wright, o que você e o seu genro fazem não me interessa. David Gilmour olhou para a cara do Richard Wright e falou assim: com esse cara que você quer voltar a tocar. Mas para os fãs foi uma maravilha, para o evento foi uma maravilha, transmitido para o mundo todo, um espetáculo sem igual. Curtinho, você pode ver, curtir à vontade. E é o que eu queria falar aqui sobre essa grande reunião que infelizmente nós nunca mais veremos. Eu vou te dizer, no começo eles estão meio desconfortáveis, mas depois parece que eles começam a se soltar e o show fica extraordinário. Valeu, galera, você que se amarra nesse show, você que se amarra no Pink Floyd, dê o seu like aí no vídeo, faça sua inscrição que você que não é inscrito, e até o próximo. Forte abraço.